salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos justamente para meditarmos, para estudarmos mesmo acerca da história da Igreja Antiga. Nós vamos percebendo que ao longo das aulas viemos falando a respeito do desenvolvimento do cristianismo, na própria Igreja, se assim observarmos, desde Jerusalém, passando também por ocasião da diáspora, a dispersão dos primeiros cristãos, chegando a Antioquia, em tantos outros lugares, as viagens apostólicas de São Paulo, a ida de São Paulo a Roma, de São Pedro também a Roma, as primeiras perseguições por ocasião dos judeus, depois por ocasião do próprio Império Romano, de Nero, de Domitianos, Nós observamos todo esse processo. Falamos até um pouco do desenvolvimento da doutrina mesmo, logo nos primeiros momentos da Igreja, Se observarmos o tempo que ainda não existia nem sequer um Novo Testamento formado, constituído, se assim observarmos. E falamos um pouco também sobre a didaque, ou didaquê, a instrução dos apóstolos. Vamos assim observar aquilo que já era estudado, já era ensinado mesmo, desde o século I. A didaque, ou didaquê em grego, é como se fosse o primeiro catecismo da Igreja, o catecismo antigo, primitivo mesmo da Igreja, onde existiam ali algumas instruções que eram dadas para os primeiros cristãos. Hoje nós vamos abordar um pouco a respeito do desenvolvimento do pensamento cristão, desenvolvimento das primeiras realidades escritas, se assim observarmos acerca deste pensamento, a fonte mesmo das letras cristãs, se assim bem evidenciarmos, os primeiros escritos. É bem interessante observarmos isso, e antes de podermos falar a respeito destes primeiros escritos, é importantíssimo que nós entendamos, por exemplo, que o próprio Jesus mesmo, quando ele pregava, quando ele vivenciou todas as realidades do seu ministério público, inclusive, Jesus não deixou nada escrito. É bem interessante observarmos essa realidade justamente porque tudo aquilo que Jesus ensinava sempre era por via oral, sempre era por via da pregação, vamos dizer assim. Inclusive, ele tinha um jeito próprio de pregar. Se você observar a forma como Jesus pregava, a parte toda sistemática, todo o mecanismo de sistematização da pregação de Cristo, nós vamos percebendo que é uma pregação que tinha por objetivo a repetição, de modo a que as pessoas, os seus interlocutores, pudessem aprender pela via oral, ou seja, era um modo de ensinar judaico, como Jesus mesmo ensinava. Ele, como judeu, ele ensinava com toda uma técnica que era utilizada, inclusive, pelos profetas, para que as pessoas, para que a sua mensagem pudesse chegar aos seus interlocutores. Então é interessante observar a forma de ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bem interessante percebermos que ele também não deixou nada escrito e tampouco mandou que escrevessem sobre ele. Como nós observamos em tantas outras religiões, em tantas outras situações do ponto de vista das crenças mesmo, você percebe que, por vezes, havia ali uma ordem ou uma necessidade inicial, ou até o próprio fundador daquela determinada religião, ele mesmo deixava algo por escrito. Mas nosso Senhor não foi assim. Com Jesus foi bem diferente. Jesus não se preocupou em deixar nada por escrito. Jesus não se preocupou em mandar que as pessoas escrevessem. Os apóstolos, ao caminhar com o nosso Senhor, eles não estavam caminhando com uma espécie de, digamos, caderneta ou algum tipo de caderno, anotando todas as coisas que Jesus fosse falando. Muito pelo contrário,
aquela realidade de nosso Senhor Jesus Cristo penetrava-lhes o coração. É bem interessante percebermos isso. E um detalhe muito importante que nós precisamos compreender, queridos irmãos, e é necessário mesmo comentar e desmistificar essa realidade. A Igreja Católica, ela não nasce de um livro, se assim observarmos, né? A Igreja não nasce de um livro. A palavra de Deus não se fez livro, né? Nós podemos notar essa realidade. A palavra de Deus não se fez livro, a palavra de Deus fez carne. A palavra de Deus é o Verbo eterno do Pai que se encarna, se assim observarmos. Aquilo que o próprio apóstolo São João fala no seu prólogo, né? A palavra de Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não se fez um livro, se assim observarmos. Nós não somos a religião de um livro. Isso é importantíssimo observarmos. Não desmerecendo ou desfavorecendo a Sagrada Escritura. Nós vamos chegar na Sagrada Escritura. Mas a igreja, ela não começou por meio de um livro. A igreja começou por meio de uma pessoa que se encarnou, que viveu no meio de nós. Então é importante percebermos essa condição e realidade. Verbo se fez carne. E é interessante percebermos as primeiras pregações apostólicas. Se notarmos, quando Jesus ascende aos céus, quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, os apóstolos começam as suas pregações. São Paulo entra no processo histórico aqui do cristianismo. São Paulo começa a pregar. E São Paulo não pregou utilizando uma única fala do Evangelho, simplesmente porque não tinha. Pregações de São Paulo eram pregações vindas da sua realidade mesmo oratória, de realidades que estavam no seu coração, que depois iriam se constituir nas suas cartas. Mas São Paulo, por exemplo, não se valeu dos evangelhos para pregar. E ainda assim, São Paulo, quando falava acerca daquilo que nós observávamos, que os judeus evidenciavam do Antigo Testamento, quando os judeus falavam realidades do Antigo Testamento, São Paulo até contestava, como quem diz assim, isso que você está dizendo já se cumpriu. Isso que você está dizendo, quando você diz o Espírito do Senhor está sobre mim, isto já se cumpriu em Cristo Jesus. Ele começa a dar um novo entendimento, a estabelecer uma nova hermenêutica, até mesmo para o Antigo Testamento. É aquilo que Santo Agostinho mais tarde vai dizer. O Antigo Testamento, ele esconde o Novo Testamento. E o Novo Testamento revela o Antigo Testamento. Veja que maravilha essa palavra. O Antigo Testamento esconde o Novo. Tem o Novo Testamento como que em germe. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Ele revela o Antigo Testamento. Todas as realidades que estavam assim obscurecidas do Antigo Testamento, no Novo é revelado. E São Paulo vai começando esse processo, justamente desbravando esta realidade, quando ele observa que as pessoas ainda estão vivendo a antiga aliança, quando ele já percebe que a nova aliança já está aí e deve ser vivida, a nova e eterna aliança. E você vai perceber que os primeiros 20 anos da igreja, praticamente eles foram pregados, perceba bem, a pregação apostólica da igreja, ela praticamente nos seus primeiros 20 anos era baseado simplesmente por meio da via oral, por meio da realidade em que eles falavam para que as pessoas pudessem ouvir. E é bem interessante notarmos isso, eu fico até imaginando, o próprio Daniel Hopes, nos seus escritos, no seu livro, né, sobre a história da Igreja de Cristo, ele vai dizer isso muito claramente. Por exemplo, São Mateus pregando no meio das pessoas, diante daquelas regiões, daqueles lugares onde ele estava pregando, e de repente ele levanta a voz e diz, naquele tempo, o Senhor sentou-se na montanha e começou a ensinar. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. De repente ele começa a falar coisas, realidades que ele escutou do Senhor e que ficaram gravadas no seu coração e não permanecem, não deixaram de existir, vamos dizer. Permaneceram gravadas ali no seu coração, que depois ele colocou na realidade escrita, colocou dentro do seu evangelho, vamos observar, mas você vai percebendo esta condição e realidade para com os apóstolos. Aquilo que São Papias, por volta do ano 130, ele vai dizer, né? Eu escutei muito dos evangelhos,
Naquele tempo, no ano 130, já se tinha a realidade da leitura dos evangelhos, mas ele disse, eu escuto muito dos evangelhos, eu escuto muito dos escritos, eu ouço e aprendo muito dos escritos, mas eu gosto de escutar mesmo a palavra de Policarpo. Eu gosto de ouvir Policarpo, de Esmirna, daquilo que ele já tinha ouvido de São João, daquilo que São João já tinha ouvido de Jesus. Você percebe esta realidade. Era a forma do ensinamento judaico mesmo. Eu gosto dos escritos, São Papias vai dizer, mas eu prefiro ouvir alguém que experimentou aquela realidade de um ensinamento que ele ouviu de outro, que por sua vez ouviu de outro, que por sua vez ouviu do próprio Cristo. Passando de palavra em palavra. Era assim que os judeus começavam a ensinar, e essa prática começou a ser aproveitada também pelos primeiros cristãos. Sobretudo o próprio Cristo mesmo, que também fazia esse tipo de experimento, de esta realidade. Agora, é interessante percebermos que, de alguma forma, por ocasião depois de seus 20 anos, 30 anos de cristianismo já instalado, já começando a crescer, o cristianismo já não estava mais voltado para as realidades apenas do âmbito judaico, não era mais voltado ali apenas para Jerusalém, não era apenas para Antioquia, nós já vimos cristãos de diversos lugares, cristãos que você observava ali no norte da África, cristãos que você evidenciava ao longo do próprio Império Romano no seu centro, de Roma, da Itália. Nós vimos que o cristianismo ele havia se expandido e graças também a todo o trabalho apostólico de São Paulo, você vai perceber que o cristianismo se difundiu inclusive também para os gentios, para os gregos, para pessoas que não tinham esta prática de aprender pelo método que os apóstolos ensinavam por meio da via oral. Era necessário, de fato, deixar algo escrito até para que eles não tivessem essa realidade, vamos dizer assim, de distorcer aquilo que havia sido mencionado, aquilo que havia sido transmitido, por meio da tradição. Traditio, aquilo que havia sido transmitido, que havia sido entregue para eles. A cultura grega já não tinha esse costume, já não tinha esse hábito, já tinha uma facilidade maior de distorcer as realidades, a verdade dos fatos. Então, depois de cerca de 20 anos já de evangelização, os apóstolos, dentre outros que conviveram com os apóstolos, eles começaram a sentir essa necessidade de guardar, de registrar, de escrever sobre aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham ouvido, aquilo que eles tinham tocado, aquilo que eles tinham experimentado. Eles tinham vontade agora, viam essa necessidade de escrever, deixar registrado. E aí começam a surgir, quando em 49, 50, o ano 49, ano 50, São Paulo começa os seus escritos, ele escreve lá aos Tessalonicenses, E aí você vai observando que mais adiante as cartas de São Paulo vão sendo cada vez mais também escritas e posteriormente difundidas, os evangelhos também serão escritos, a realidade das cartas de São João, das cartas de São Pedro, de São Tiago, Você vai notando que isso vai sendo aos poucos escrito para deixar registrado. Claro e evidente que outros escritos vão também sendo ali colocados, E depois a igreja irá também ter que discernir quais escritos deverão ser considerados como sendo os escritos inspirados, se assim observarmos, Eu queria apenas fazer uma menção aqui, falando em inspiração, de uma passagem do Papa Leão XIII, na sua encíclica Providentíssimos Deus, ele vai falar acerca do que é a inspiração. A inspiração é um impulso sobrenatural pelo qual o Espírito Santo excitou e conduziu os escritores sagrados e lhes prestou a sua assistência enquanto escreviam, de modo que eles recordassem exatamente, quisessem reproduzir com fidelidade e exprimissem com infalível verdade tudo o que Deus lhes ordenava, e só o que lhes ordenava que escrevessem. Isso é tremendo, esse discernimento, esta fala do Papa Leão XIII, um Papa do século XIX, finalzinho já do século XIX, começo do século XX, ele vai falar a respeito dessa realidade, falando inclusive acerca dos escritos sagrados que são inspirados, Então você vai notando essa realidade da inspiração.
E é interessante notarmos que quando chegamos lá por volta do ano 100, mais ou menos, né? Por volta do ano 95, entre 95 e 100, quando o apóstolo São João começa a escrever também suas cartas e também começa a falar suas impressões acerca daquele cristianismo que já está começando a evidenciar ali os seus 60 anos, 70 anos, né? Ele vai falar do Apocalipse, ele fala das igrejas às quais ele vai escrever para a sua mensagem, né, que vai compor também o Apocalipse. Então você vai percebendo também toda esta venerável atenção que é dada ao apóstolo São João. E é bem interessante percebermos todas essas realidades de formação dos escritos sagrados, se assim bem observarmos, né? E é interessante percebermos, por exemplo, a realidade de Mateus, o evangelista Mateus, quando ele escreve, você nota que ele, nos seus escritos, ele gosta bastante de observar a realidade dos discursos de Nosso Senhor, né? Da fala de Nosso Senhor. Você percebe que o Evangelho de São Mateus, ele trabalha justamente essa perspectiva de mostrar justamente o que Jesus disse, se assim evidenciarmos. Claro que vamos ter alguns milagres ali também, mas você percebe que ele tem essa preocupação de mostrar a fala do Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor realmente tem para dizer, né? É o que nós podemos evidenciar. É interessante notarmos também que, dentre os 4 evangelhos, né, 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados assim de evangelhos sinópticos, né? Justamente porque, se nós observarmos, são evangelhos que, se nós evidenciarmos, eles podem até ser lidos assim, simultaneamente, concomitantemente. Nós podemos perceber esta realidade. Os 3 primeiros evangelhos da Sagrada Escritura. O evangelho de Mateus, que é o mais longo em número de capítulos, por exemplo, mas que mostra justamente esta realidade, né? Trata um pouquinho da infância de Jesus, fala coisas que realmente ele viu de Nosso Senhor, né? Você pode notar essa realidade, e muito mais até, que ele ouviu de Cristo, né? Diferente um pouco do Evangelho segundo São Marcos. Se você evidenciar, São Marcos não foi apóstolo, né? Mas ele conviveu, podemos assim dizer, foi discípulo de São Pedro. Então ele escreve o seu Evangelho, que é menor, que é mais simples, que é recheado de vários milagres, se assim observarmos, mas daquilo que ele ouviu de São Pedro. Ele passou um tempo convivendo com São Pedro, de modo que ele fez o seu evangelho baseado no que ele tinha escutado do apóstolo Pedro, né? Então é bem interessante, um grego que você vai observar, que é um grego realmente bastante simples, né? Fácil de ser evidenciado. Você vai notar, inclusive, que o Evangelho de São Marcos, tendo sido escrito para um povo mais gentil, diferente de Mateus, porque Mateus ele falava como quem falava para os judeus. Então ele falava com termos, com realidades que ele não precisava estar explicando para o povo judaico. Já era diferente no caso de Marcos, né? Marcos, por exemplo, precisou dizer que o Jordão era um rio, se assim observarmos. Por quê? Porque o povo gentil para o qual ele estava escrevendo, né, povo próximo ali àqueles arredores de Roma, vamos dizer, eles eram um povo que era grego, né, de origem grega, não tinha um costume judaico, então ele precisava estar explicando alguns termos que existem dentro do judaísmo, né? Você pode notar essa realidade com São Marcos. Diferente de São Lucas, né? São Lucas, que conviveu bastante de São Paulo, daquilo que São Paulo também falara acerca de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um evangelho muito influenciado por São Paulo, o Evangelho de São Lucas, e se nós notarmos, o Evangelho de São Lucas é uma obra-prima literária, do ponto de vista literário, se assim evidenciarmos. As palavras, o grego que ele utilizava, um grego bem cadenciado, um grego bem harmônico, você nota justamente essa realidade no Evangelho de São Lucas e você percebe que São Lucas tem a preocupação de fazer com que Jesus seja amado, né? Tornar Jesus amável. Você percebe mesmo pelas parábolas, pela realidade, por exemplo, aquela parábola do pai misericordioso diante do filho pródigo, né? Você vai notar, ele narra o evangelho da infância de Jesus, muito provavelmente ele ouviu aquele evangelho de Nossa Senhora. Não tem como não ser assim, porque são realidades assim muito particulares, teriam que vir de alguém que realmente vivenciou a infância de Cristo, a própria Virgem Maria. Quem sabe ele tivesse ouvido de Nossa Senhora aquelas realidades próprias da infância de Jesus, a realidade que você vai evidenciar do próprio Cântico de Maria, aquela realidade em que o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela será a mãe do Salvador. Ela era testemunha ocular. Como é que São Lucas iria saber dessa realidade se não tivesse tido contato
com a Virgem Maria, né? Então, toda essa realidade você vai notando a preocupação que ele tinha de harmonizar todos os seus escritos. A realidade dos discípulos de Emaús, aquele encontro tremendo que aconteceu entre Jesus e os discípulos de Emaús, né? Você vai notando toda essa cadência que existe no Evangelho segundo São Lucas, né? Interessante observarmos que dos 3 evangelhos, Mateus foi um evangelho escrito em arameu, né? Se você observar, infelizmente, depois ele foi traduzido para o grego, mas o texto original em arameu ele acabou se perdendo, né? Depois nós tivemos Marcos e Lucas, né? Ali por volta da década de 60, ali, dos primeiros tempos do cristianismo. E logo em seguida, o Evangelho de São João já foi escrito assim, já no final do 1º século, né? Se assim observarmos, São João, você vai notar justamente que ele já tinha uma diferença em relação aos outros 3, né? Os outros 3 tratavam muito de fatos mais históricos mesmo. Mas João, ele tinha aquela realidade de colocar no Evangelho um Evangelho de caráter mais espiritual, né? Nós vamos perceber, por exemplo, que ele fala de milagres também, mas Jesus não realizou apenas 7 milagres, mas ele chama esses milagres de sinais. E entre um milagre e outro, você vai notando que ele dá um contexto espiritual para aquele milagre, né? Se você evidenciar, por exemplo, a realidade da multiplicação dos pães, a realidade de Jesus estar andando sobre as águas, mas sobretudo a multiplicação dos pães, ele está antevendo ali um discurso sobre a Eucaristia, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Você vai observar essa realidade. No milagre da ressurreição de Lázaro, por exemplo, né? Jesus ele vai mostrar com aquele milagre que ele é a ressurreição e a vida. Aquele milagre ali antecede, digamos assim, o grande milagre da própria ressurreição do próprio Cristo. Então você nota o quanto São João ele tem esse caráter mais espiritual a respeito da pessoa de Cristo. Você nota mesmo pelo início do seu evangelho, é um prólogo, diferente dos outros evangelhos que narram fatos históricos ou mostram realidades de descendência, como aconteceu com o evangelho tanto de Mateus quanto de Lucas. O início do evangelho de São João, você vai perceber que ele já começa falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Ele era o Logos. Tem todo um componente filosófico associado. Ele utiliza até de fenômenos, de excertos, vamos dizer assim, filosóficos para iniciar o seu prólogo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Et verbum carum factum est. Então você vai vendo esta condição diante do Evangelho, só para você ir observando essas realidades, né? Você vai notando, e mais adiante, os Atos dos Apóstolos, que São Lucas vai depois continuar como a continuidade do seu próprio Evangelho, as realidades existentes pelos apóstolos, né? E tudo isso vai sendo compilado, vai sendo registrado, vai sendo disseminado, né? Quando chega no ano 120, 130, mais ou menos, você já vê que há uma certa disseminação destes escritos. Já se percebe pelos relatos de alguns padres da igreja, como, por exemplo, Hermas, ou mesmo São Pápias, né? Alguns padres já do século II, que já se percebe que as cartas de Paulo já eram lidas naquele tempo nas comunidades. Então, o que poderia se evidenciar, por exemplo, poderia se classificar, por exemplo, como sendo um livro que devesse ser considerado inspirado. Interessante observarmos alguns critérios que a igreja mesmo vai colocando para que possamos perceber que aquele livro, de fato, é inspirado. Inicialmente, esse livro teria que ser escrito, especialmente os livros do Novo Testamento, né? Teria que ter sido escrito justamente por algum apóstolo, de fato, ou alguém que conviveu com os apóstolos. Seria uma realidade, se assim observarmos. É o que nós podemos perceber, por exemplo, que São Marcos não era apóstolo, mas ele convivera com Pedro, se assim evidenciarmos, né? São Lucas, que também foi colaborador de São Paulo. Então você vai notando que esse era um critério, que a igreja foi se valendo desta realidade, né? Outra realidade que podemos observar, que também precisa ser evidenciada também enquanto critério, é que nenhum livro que tivesse sido escrito depois da morte do último apóstolo, porque a igreja ela vai entendendo que a revelação de Cristo, a revelação pública de Cristo, a revelação da verdade, ela se encerra com a morte do último apóstolo. Então, qualquer livro que tivesse sido escrito após a morte do apóstolo São João, que foi o último apóstolo, esse livro não seria considerado inspirado. Você pode notar, por exemplo, as cartas de Santo Inácio.
de Antioquia. Santo Inácio escreveu 7 cartas, né? Embora ali por volta do ano 106, 107, ele escreveu 7 cartas aos Efésios, aos Magnésios, ao próprio Policarpo, né? Foram várias cartas que ele foi escrevendo, aos Esmirnenses, né? Carta a Esmirna. Só que essas cartas todas foram escritas após a morte do apóstolo São João. Então, elas, mesmo sendo cartas belíssimas, e quando você lê essas cartas, você percebe que cada frase dessa carta é um tesouro que você pode extrair ali realidades inesgotáveis quando você lê, né? Cada frase é um tesouro, é uma riqueza espiritual. E, no entanto, eles não foram considerados como sendo livros canônicos, se assim observarmos, né? Não fazendo parte do cânon da Bíblia. O que é o cânon, né? Cânon é uma palavra grega que significa regra, né? Que está ali justamente na regra dos livros sagrados, vamos dizer assim. Então, eles não entraram também dentro desse processo. Além do que, diversos outros escritos que foram surgindo ao longo do século II, se nós notarmos, né? Vários escritos surgiram ao longo do século II e muitas vezes, maliciosamente, colocava-se o nome desses escritos atribuído a algum apóstolo, o que era inviável, o que era improvável. Já começava por meio de uma mentira, né? Então, esses livros também não entrariam. Até porque várias heresias elas começaram a desenvolver-se ao longo, principalmente do século II, né? Por exemplo, o gnosticismo é o tipo de heresia que atestava que era necessário incluir vários e vários livros no cânon, especialmente do Novo Testamento. Inúmeros livros. Já Marcião, o marcionismo, né? Já era uma outra heresia em que Marcião dizia que não há necessidade de tantos evangelhos, bastaria um. O Evangelho de São João, por exemplo. Não há necessidade de tantas cartas. Ele já era o contrário, ele queria sair cortando, né? Então havia a necessidade de que a igreja pudesse realmente se posicionar e ir mostrando ao longo do processo desses séculos quais livros deveriam ser inspirados. Um outro critério que é muito importante a gente evidenciar é a realidade de que se percebia que esses livros eram escritos, eram lidos inclusive, por várias comunidades da igreja, né? Então se lia, por exemplo, vamos dizer, o Evangelho de São Mateus em várias regiões. Se ouvia falar do Evangelho de São Mateus em Roma, se ouvia falar no Evangelho de São Mateus na Espanha, se ouvia falar no Evangelho de São Mateus ali no norte da África, em toda a Palestina, ou seja, toda a igreja onde se havia disseminado o Evangelho, se falava, se lia nas assembleias, nas reuniões, o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São João, o Evangelho de São Lucas. Alguns livros do Antigo Testamento eram muito lidos também em diversas áreas. Isso também foi um ponto para se evidenciar, ou seja, existe uma catolicidade ali na leitura desses livros sagrados. Existe uma catolicidade. Ele é lido em várias igrejas, em várias comunidades, em várias, vamos dizer na linguagem nossa hoje, em várias dioceses, em várias paróquias. São lidas esses escritos, esses pergaminhos. Se leem nas assembleias, nas reuniões. A catolicidade, o fenômeno da catolicidade, foi um critério assim que precisou ser bem evidenciado para se constatar esses livros como sendo, de fato, inspirados, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E eu devo dizer, de acordo com alguns estudos, realizados até por alguns historiadores cristãos, inclusive, do ponto de vista do desenvolvimento do cânon bíblico, né, se evidenciou alguns detalhes interessantes que nós podemos observar. Por exemplo, o Pastor de Hermas, né, que é um livro que é, do ponto de vista histórico, documental histórico tremendo, mas não é um livro inspirado, tido por inspirado. Mas ele era um livro favorito para entrar no cânon. E, no entanto, a igreja não permitiu, justamente usando o critério de que o Pastor de Hermas tinha sido uma obra escrita muito tempo depois da morte do último apóstolo, né? Você vê, por exemplo, o livro do Apocalipse. O próprio Apocalipse de São João, ele não era um livro favorito para entrar na Sagrada Escritura. Já imaginou? Porque foi um livro que, se você observar, ele era um livro muito difícil de ser lido, de ser interpretado, tinha uma simbologia rica, muito rica, né, se nós evidenciarmos, e isso dificultava muitas vezes o entendimento, então ele não era favorito, mas se você notar, a igreja permitiu, veja o tamanho da autoridade do apóstolo São João, né, de uma autoridade de fato venerável, se assim evidenciarmos. E diversos outros apocalipses não entraram, Apocalipse de Judas, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Barnabé, e tantos outros de Pedro, tantos outros que existiam, surgiram depois e que não entraram, né? O livro de Esther também passou a ser por muito tempo não lido nas diversas
comunidades dentro do Antigo Testamento, e de repente ele começou a ganhar notoriedade ao longo da história. É só você evidenciar. Eu quero lembrar você, os judeus eles tinham a Bíblia hebraica, né? Que apresentava uma quantidade de livros que eram escritos em hebraico. Depois, com a diáspora, com a dispersão, isso no Antigo Testamento, houve a dispersão e a constituição de livros do Antigo Testamento em grego também, não só em hebraico, né? Alguns livros em grego se evidenciou também. E aí você percebendo que surgiu o que a gente chama de Septuaginta, né? Que é aquela versão da Bíblia em grego em que se atribui, vamos dizer, a 70 anciãos a escrita daqueles livros, a tradução daqueles livros para o grego, e aí foi se criando a Septuaginta. Qual foi a versão que a igreja adotou para compor o seu cânon da Bíblia, de fato, católica? Ou seja, nem foi a versão hebraica e nem foi a Septuaginta. A Septuaginta tem livros que não contém na Bíblia que nós adotamos. Por exemplo, o livro dos Jubileus é um livro que está na Septuaginta, na Bíblia dos 70, na versão grega do Antigo Testamento, mas que não se encontra na nossa Bíblia. As Odes de Salomão é outro livro que você encontra na Septuaginta, que também não está na Sagrada Escritura, na Bíblia, que a igreja adotou como sendo de livros inspirados, né, o cânon bíblico. Então você vai notando que a igreja ela se valeu dessa literatura, mas ela estabeleceu o seu próprio cânon. Isso é importante observarmos. Passou-se o século II, passou-se o século III, mais ou menos ali em meados do século IV, no tempo do desenvolvimento de uma heresia chamada arianismo. Nós vamos falar um pouco sobre essa heresia mais adiante. Surge a figura de Santo Atanásio, né? Um doutor da igreja, tremendo, um homem gigante, né? Teve uma época que, de fato, Santo Atanásio é que praticamente sustentava a fé da igreja praticamente com a mão. Nós vamos falar melhor sobre isso mais adiante, né? Diante desta heresia terrível que quase assola a Santa Igreja, que foi o arianismo, né? Que negava a divindade de Jesus. E ali, Santo Atanásio, ele vai estabelecer, vamos dizer assim, um catálogo dos livros da Escritura, né? E aí poderíamos até observar que foi o primeiro relato histórico em que a gente tem realmente os livros da Sagrada Escritura na sequência que nós temos hoje, né? E mais tarde nós vamos observar que isso foi confirmado por Santo Agostinho mesmo, que veio logo um pouco depois a Santo Atanásio. Mais adiante, o Papa São Damaso, né? Que foi como na qualidade de Papa, ele estabelece justamente um documento, de fato, magisterial, oficial, em que ele relata os livros que devem compor o cânon bíblico, né? Começando do Gênesis, o livro do Êxodo, Levítico 1, Números 1, Deuteronômio 1, Samuel 2, Reis 2, e assim ele vai, né? Referindo-se assim ao primeiro livro de Samuel, ao segundo livro de Samuel. Ele fazia a numeração até diferente, né? Quantos livros de Samuel? 2. Quantos livros de Reis? Mais 2, e assim sucessivamente. Quanto livro de crônicas, que naquele tempo o livro das crônicas ele era chamado de Paralipômenos, né? 2. Então a gente vai percebendo. Do Novo Testamento, as cartas aos Tessalonicenses, 2. Carta aos Colossenses, 1. Carta aos Efésios, 1. De São Paulo, né? Carta a Timóteo, 2. Eu estou aqui fazendo apenas um resumo, né? De toda essa configuração. Apocalipse de São João, 1. E tudo isso deve ser composto na Sagrada Escritura. É interessante notar que naquele tempo a igreja ela não tinha necessidade de ter que justificar por que cada livro era tido por inspirado. Ela simplesmente dizia e aquilo era acatado. Tão diferente do tempo do século XVI, quando, por ocasião do protestantismo, em que os livros sagrados estavam ameaçados, a igreja precisou estabelecer como um dogma de fé no Concílio de Trento que os livros sagrados que deveriam compor a Sagrada Escritura deveriam ser todos estes, e que ninguém deveria antepor-se, deveria opor-se a essa realidade sob pena de anátema, já antevendo aquilo que estava acontecendo por ocasião da revolta protestante, no tempo de Lutero, de Calvino, Companhia Limitada, né, que vão começar a querer alterar os livros sagrados. Até 1500, antes, vamos dizer, 1500 anos, a igreja ela não sentiu necessidade de ficar justificando, nem de ficar estabelecendo, enquanto dogma de fé, a necessidade de que os livros sagrados eram esses, porque ninguém questionava
essa realidade de contestação da Sagrada Escritura só começou a ser evidenciada em 1517 em diante, por ocasião do processo de revolta protestante, estabelecido ali por Lutero, depois por Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros que vieram em seguida, né? Mas você vai percebendo essa realidade que no século IV isso não tinha necessidade. Você vai notando essa abordagem. Então, esses os critérios que formos estabelecer. E aí, se formos notar, né, por ocasião do Papa Dámaso, você vê que tanto no Concílio de Cartago, como também no Concílio de Roma, né, por volta do ano 397, e também o Concílio de Cartago, que são concílios regionais, não foram concílios ecumênicos, mas regionais, eles já estabeleceram ali esse mesmo cânon. Então, você já percebe que a partir do século IV, né, esse cânon já estava estabelecido e nunca mais foi alterado nesse processo, né? Praticamente desde quando estabeleceu-se esse cânon, são os livros que devem ser tidos por inspirados, eles ficaram fixados, vamos dizer assim. Fixou-se o cânon no século IV. Você percebe que foram 4 séculos, pelo menos, de muita briga, de muita discussão com relação a que livros seriam inspirados ou não. Você vai percebendo, né? No dizer do padre Paulo Ricardo, se observarmos, a Bíblia ela não caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Precisou ser, de fato, trabalhada, estudada, mapeada, observada quais seriam os livros tidos por sagrados para que a gente pudesse ter esse entendimento. Precisa entender essa realidade. A Bíblia, como temos hoje, ela nasce da igreja, se assim evidenciarmos, né? E a igreja é quem, graças a ela, que nós temos a Sagrada Escritura. Se eu tenho uma Bíblia para estudar, se um protestante tem uma Bíblia para estudar, tem que dar a mão à palmatória e agradecer, louvar a Deus pela Igreja Católica. Porque foi justamente graças à igreja que você tem a Bíblia sua, ainda que distorcida, ainda que deturpada, ainda que amputada, porque você amputou, querido amigo protestante, você amputou a Sagrada Escritura, retirando 7 livros ali, né? Que livros foram esses? Né? Só para que nós possamos encerrar a nossa aula de hoje. Nós vamos perceber que foram removidos pelo menos 7 livros da Sagrada Escritura. O livro de Baruque, o livro de Tobias, o livro de Judite, o primeiro, o segundo livro de Macabeus, o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria, as partes finais do livro de Esther, né, do capítulo 10 ao capítulo 15 do livro de Esther, e as porções finais também do livro de Daniel, que vai tratar ali do episódio de Bel e o dragão, e também a respeito de Susana, né, os episódios do livro de Daniel que foram exterminados da Bíblia protestante. Desculpe, mas não é outra palavra que eu tenho para dar. Então, amputou-se. E quanto que se perdeu, quanto que o protestantismo perdeu em termos de espiritualidade, em termos de fontes históricas, em termos de inspiração do Espírito Santo, quanto o protestantismo perdeu com a retirada destes livros, sob pretextos que não são consideráveis. Os argumentos são toscos para a retirada desses livros. Os argumentos são fracos para a retirada desses livros. Preciso dizer quanto que se perdeu esta realidade. Mas nós vamos continuando observando, hoje nós falamos a respeito do desenvolvimento do cânon bíblico, mas nós vamos continuar a observar a realidade do desenvolvimento dessa igreja que vem nascendo e que vai se estabelecendo neste império. O Império Romano que está prestes a ruir, prestes a cair, e só encontrará ali uma única instituição de pé, que colocará ordem no caos que o Império Romano vai gerar e vai instalar, né? Que será justamente a própria igreja, irá compor esta realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.